Não perca sua calma. Lição 119. Não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente. Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Uma mensagem curta, profunda, para que nós possamos envolver o nosso irmão Evaristo Sampaio, companheiro de jornada espírita, e quando eu passar a palavra a ele, para quem não o conhece, ele mesmo se apresentará para nós, um trabalhador da doutrina espírita, a casa que ele frequenta, e aí fica mais autêntico sendo ele se apresentando para a sala Estudo de Chico Xavier. Nesse momento, vamos nos harmonizar, buscando situar com a espiritualidade, com o mentor espiritual dessa sala, os nossos anjos guardiões, para que envolva a equipe da Seara do Cristo, representada aqui pela sala Chico Xavier, envolva o nosso irmão Evaristo, para que nesta noite a lição do Evangelho possa ser uma lição que envolva-nos e que a gente possa perceber e desenvolver em cada um de nós aquilo que lhe é mais peculiar. Senhor, em teu nome, em nome da equipe espiritual, pedimos permissão, mais uma vez, para um trabalho de estudo do Evangelho. E pedimos também, Senhor, que envolva em vibrações salutares o nosso irmão Evaristo, que será o expositor da noite de hoje. Que a tua paz, a tua misericórdia e teu amor esteja hoje e sempre conosco, Senhor. Muito obrigado. Evaristo Sampaio, para mim é um prazer revê-lo. Mesmo virtualmente, é um prazer em revê-lo. Nesse momento, eu passo a palavra para você, para que você possa, para quem não lhe conhece, e depois você faça a sua explanação do tema de hoje, Bem-aventurado os misericordiosos. Boa noite e boa exposição, meu irmão. Obrigado, Agenor. Chegando, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Carinho, Beto. Eu sou aqui de Cruz das Almas, sou trabalhador da Casa Sociedade Espírita Verdade e Vida, que foi fundada 17 de agosto de 1993. Então, a casa fez 32 anos em agosto, de aniversário. Né? E a gente tem aprendido muito nessa militância, nessa convivência na Casa Espírita. Né? Ela abre nossas percepções, dilata as nossas emoções. É muito bom a gente ter um vínculo com a Casa Espírita. Né? Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para mais um bate-papo sobre a bem-aventurança que Jesus nos deixou naquela época. Né? Essa parte está no Evangelho, no capítulo 10. No capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos. É um capítulo extenso. Acho que em termos de página, ele é o maior capítulo que tem nesse livro. Muito extenso mesmo. 3, 4, 5, 6. 6 páginas de frente e verso. Né? E Jesus, quando anunciou a sua bem-aventurança no monte,
Aquele dia, acho que ele estava mais inspirado que os demais dias. Ele sempre estava em alta, mas naquele dia parece que ele estava bem mais ainda. Porque diante daquela multidão de pessoas, diversas martizes, né? Pessoas sofridas, pessoas que às vezes passavam privações, né? E encontra ali as palavras certas, no momento certo, para que voltasse para seus lares consolados, mais esperançosos, de um futuro e de dias melhores mais para frente. E ele começa, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O Evangelho nos narra que a misericórdia é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Né? Veja a narração, como começa. Aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Né? Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Esse esquecimento e perdão das ofensas. Essa palavra perdão que, se é difícil em nossos dias, perdoar, imagina naquela época, que ainda vivenciava olho por olho, dente por dente. E vem Jesus trazer a mensagem de amor para que os seres humanos da sua época e da posteridade conseguissem libertar desse atavismo tão agressivo, né? De vingança, de ódio, de rancor. Mas o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, assim nos diz o Evangelho, sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é o princípio da alma elevada, que está acima dos que insultam. Né? Toda alma elevada, os insultos não o atingem, porque ela entende, ela compreende, ela está uma pessoa doente e às vezes ignorante. Né? Então, essas pessoas não se deixam atingir por insultos alheios. Né? Então, uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada, cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então vejamos, quando Jesus lança as bem-aventuranças para aquele povo sofrido da sua época, ele sabia que estava lançando uma máxima confortadora e estava anunciando sutilmente a lei universal dos renascimentos. Né? Muito embora ele não tenha se referido nesses termos, mas quando ele fala bem-aventurados os que são misericordiosos, que alcançarão misericórdias, claro e evidente que está sofrendo hoje, né? Aquela grande multidão de diversas maneiras, e acha ali um acalento para os dias do futuro, ter uma vida mais feliz, desde que aceitasse aquele sofrimento com resignação, sem violência, sem revolta, entendendo que é um processo na nossa caminhada evolutiva. E assim sendo, mais para frente a gente vai colher os frutos da nossa abnegação, da nossa paciência, da nossa perseverança. Né? Então vejamos, na caminhada de Jesus, ele não só nos ensinou a perdoar, como também deu grandes exemplos, né, de perdão. Né? Deu muito exemplo de indulgência com as faltas alheias, quando naquele momento, naquele dia ensolarado, quente, né, que aquela multidão enraivosa, pegando aquela mulher em adultério, levando à praça pública para apedrejá-lo, para cumprir a lei de Moisés. A adúltera tinha que ser apedrejada. Mas a mesma coisa acontecia com o homem,
com a qual ela adulterou, né? Ela cometeu o ato de adultério. E quem comete adultério sozinho, né? Ninguém comete adultério sozinho. Tem que ter um conjugado, tem que ter um companheiro ou uma companheira. E por felicidade daquela mulher, naquele momento, ele estava passando por ali. Jesus era onisciente, onipresente. Com certeza ele já sabia o que iria acontecer naquele momento, naquela hora certa. E para ali se encaminhou-se. Né? E aí eles, para tentarem, mestre, essa mulher foi pega em adultério, todo mundo sabe dessa narração. Segundo a lei mosaica, tem que apedrejá-la até a morte. E vós? O que dizeis? E vós? Qual a tua opinião? Qual o teu conceito? Né? E Jesus, olha em cada ser, abaixo, começa a escrever no chão. E eles insistem, perguntando. E aí, mestre, qual a tua opinião? Ela foi pega em adultério? Devemos apedrejá-la ou não? E Jesus magistralmente fala que ele estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E assim, ele saiu isento de qualquer culpa de transgredir ou não a lei de Moisés. Não transgrediu lei nenhuma, simplesmente levou aqueles homens a uma reflexão. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, foram saindo dos mais velhos até os mais novos. E ficamos só com a mulher. Ele de maneira nenhuma inocentou a mulher, nem culpou, apenas o alertou. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Engraçado que naqueles dias, naquele momento, o marido da mulher estava por ali, acompanhando o desenrolar dos fatos. E ele esperava que fosse, que a mulher dele, pega em adultério, fosse apedrejada. Mas isso não aconteceu, porque apareceu o Jesus e fez com que a multidão refletisse e recuasse daquele ato violento. Mas isso ele se retirou, ele não esperou, porque ele ficou tão constrangido, tão revoltado, que ele se retirou-se sem esperar o desenrolar dos fatos. Amélia Rodrigues, através da psicografia de Valdo Franco, narra um pouco essa história no livro Pelo Caminhos de Jesus. É um livro muito bonito. E depois que todo mundo saiu, que ela ficou sozinha com Jesus, ela entrou em desespero, porque ela não sabia qual o procedimento a seguir. Porque uma mulher hebreia, daquela época, quando acontecia isso, ela era marginalizada pela sociedade. Ela ficava má vista por toda a comunidade. Ela era olhada com indiferença, com desprezo, e ninguém o acolhia, ninguém dava a mão para se erguer. Muitas delas caíam na prostituição para poder sobreviver. Muitas delas caíam nessas ruínas. Após uma ruína pior acontecia na vida dessas mulheres. Era expulsa das suas casas, violentamente, e ficava almada a amargura. E ela procura Jesus. Procura Jesus para perguntar o que ela fazia da vida dela. A vida é feita de permutas, como diz aqui, que facilita a felicidade para todos, sem cujo concurso fazer-se mais difícil. Ela vai procurando um mestre, segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto tudo aquilo que levanta da queda
encontra apoio até o fim na luta para afirmar-se. Jesus consolando ela. Né? O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos. Aí ela fala para Jesus, permite-me seguir-vos na minha pequenez, dai-me a vossa benção. Jesus envolveu a sofredora em uma onda de ternura ímpar e, erguendo-a, pois que, comovida, prostara-se-lhe aos pés, concluiu, vai, filha, e não sofra mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção, encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo, e a luz da verdade, no achorte do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. Vejamos, ela queria segui-lo, mas Jesus fala que ela fosse, que ele estaria conosco. Passado uns tempos, 10 anos depois desse fato ter acontecido, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor, recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher que traía na face desgastada vestígio de grande beleza, em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhe as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornara-se, por isso, querida e respeitada por todos. No cair da tarde, amena, chegou trazido por mãos piedosas um homem chagado e em extrema penúria, quase morto, sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas, com ungüentos medicamentosos, recebendo caldo reconfortante das mãos caridosas da benfeitura. Emocionado, quase sem vitalidade, indagou interessado. Esse Jesus a quem vos referes é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Ela responde, sim, ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós conheceste para ter a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente quando a mim ele salvou. Também eu tive a honra de conhecer, respondeu o moribundo, quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Que vos fez ele para que fugisse magoado? Pergunta ela. Salvou a minha mulher, que adulterava contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo, então. Abandonei a companheira a quem eu felicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passando os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo. À noite, com o mestre, em decênio antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe
a mão suavemente e concluiu, e consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Vejamos como acontece a vida, às vezes, do ser humano. Né? Olha como aconteceu no final, o ex-marido da mulher adúltera termina chegando, sendo acolhido no seu próprio lar, no lar de acolhimento que ela criou em Tiro, onde ela acolhia os doentes, os enfermos, né? E ele vai parar lá também no final das suas vidas. Veja a consolação, veja a misericórdia da pessoa, né? O ato de misericórdia com o seu próximo, né? A misericórdia com o próximo. Aqueles bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Só como diz a bem-aventurança. Eles próprios obterão misericórdia. Se a energia que sai de nós, através das nossas mentes, né, com compaixão, ternura com o outro, né, com misericórdia, essa mesma energia nos alimenta, cada um de nós, volta para nós. Né? E aí está a palavra-chave, perdão das ofensas, desistimento do perdão das ofensas. E aí quando Jesus fala, se a gente vai fazer uma oferta no altar, que o povo judeu costumava fazer as ofertas como tipo de barganha, né? Praticava alguma coisa de errado e depois botava no altar a sua oferta material para abrandar, né, a ira de Deus, como eles mesmos diziam, né, para ficar de bom termo com o divino. Né. E Jesus fala, antes de colocar a tua oferta no altar, volta para tu reconciliar com aquele com a qual tu ofendeu ou foi ofendido, para depois tu colocar a tua oferta no altar. Perdoai para que Deus os perdoe. E é evidente que Jesus reafirma isto porque o povo hebreu tinha como um Deus, Javé, que eles tinham como o mesmo sentimento humano, o mesmo comportamento humano, que amava, odiava, tinha os seus escolhidos. E Jesus não podia, naquele momento, sair fora dessa linha. Perdoai para que Deus os perdoe. Se Deus é uma inteligência suprema, infinita, né? Ele não é atingido pela nossa maldade, nem pelas nossas transgressões. Deus não tem que perdoar a nós, porque ele não foi ferido, ele não foi atingido. Nada poderá atingi-lo. Mas Jesus não saiu da linha porque aquele povo temia. Né? Era o Deus que tinha os sentimentos humanos, amava e odiava, tinha seus escolhidos, né? E fazia questão de ser obedecido. Então, ele, para concretizar a crença daquele povo, ele reafirma, perdoai para que Deus os perdoe. É uma maneira de fazer com que aquele povo amolecesse seu coração em termos de sentimento para com o outro. Porque era um povo muito vingativo, um povo que não queria, né, nenhum momento de se relacionar com outros povos, porque eles achavam que eles eram os escolhidos e tinham um Deus único, né? O Deus único, Javé. Então, eles não se preocupavam com
aos outros continentes e outros povos. Né? Fazia questão de bater na terra que Deus era o Deus de Jeová, Deus Jeová era o Deus de Israel. Né? O povo escolhido, o povo eleito. E aí Jesus fala para eles, perdoai para que Deus os perdoe. Se você não perdoar os vossos adversários, como é que o Ser Supremo vai lhe perdoar? Claro. Né? Aí ele vai mais além, reconcilia-vos com os adversários, enquanto está com ele a caminho. Para que ele não te entregue ao ministro, o ministro não te entregue ao oficial de justiça, e este te leve ao cárcere. Aí ele fala uma coisa muito, muito forte. Em verdade vos digo, não sairá daí enquanto não pagares o último centio. Então vejamos como a reconciliação é importante entre nós. E como é difícil reconciliar, porque para reconciliar é preciso perdoar. É preciso perdoar o outro, de qualquer que seja que tenha feito a transgressão, desde uma pequena a uma grande. E Pedro pergunta, mestre, quantas vezes perdoarei meu irmão? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Um número simbólico. E no livro de Valdo Franco, Pelos Caminhos de Jesus, né, ele pergunta, mestre, se o agressor atingir e matar meu filho, mesmo assim eu tenho que perdoar o agressor? Sim, Pedro, tem que perdoar. Quanto mais a dor, quanto mais o fato for provocar uma dor maior, mais o perdão será maior, terá mais valor, porque o perdão veio de um fato que não tem dimensão. Você perdeu um filho pela uma violência de um algoz. Mesmo assim, carece ele, o criminoso, do seu perdão. E ele vai perguntando outras coisas. Jesus, sim, Pedro tem que perdoar. O perdão é a nossa alavanca para a nossa evolução espiritual. Então é preciso reconciliar com nossos adversários, enquanto estamos a caminho. Enquanto estamos aqui vivendo no mesmo plano da terra. Porque morto o homem, morto o veneno. Morto a cobra, morre o veneno. Essa máxima, essa metáfora não atinge para nós ela é falsa. Porque nós sabemos que morre o corpo, mas o espírito continua vivo. Ele é imortal, todos percebemos disso. E as nossas desavenças, se não for reconciliada aqui neste plano, enquanto estamos aqui respirando esse ar, né, convivendo aqui na Terra, continuaremos a nossa desavença no plano espiritual. E por quanto tempo isso vai vigorar? Por quanto tempo essa divergência vai desenrolar nos anos, nos séculos, nos milênios, sem fim. Uma hora algoz, outra hora vítima. Outra hora o outro é vítima, outro é o algoz. E assim vai levando um tempo seculares para que esses dois espíritos cheguem a um ponto, um denominador comum, que é preciso dar as mãos. É preciso parar. É preciso parar de sofrer. É um sofrimento. A reencarnação, que nos burila, nos leva ao aperfeiçoamento das nossas transgressões. Não deixa de não ser, não é uma punição, mas não deixa de não ser um fardo pesado.
Que a cada nascimento começa tudo de novo. Andar, falar, ir para a escola, aprender, ter uma profissão, ter família, educar. Veja a trajetória de uma existência, que não é longa. 100 anos passa tão rápido. Mas é uma vida árdua. Principalmente se a pessoa nasce no lar desafortunado, no lar paupérrimo, que muitas vezes não tem a alimentação do dia, não tem um conforto, é o labor, é a lida, e nem sempre acha. Né? Mais ainda a trajetória para esse espírito. Né? Mais ferramenta, mais bombril para lapidar. Porque o tempo é o bombril. O tempo vai tirando a nossa casca grossa, né? Para que a gente um dia alcance a plenitude do ser. Né? E aí é preciso reconciliar com nossos adversários. Nós não temos outra alternativa. Nós não temos outro caminho. Reconciliar quando estamos aqui. É melhor converter o inimigo no amigo de que a gente levar uma vida de perseguição enquanto está na carne. Porque é muito fácil para o nosso obsessor, entre aspas, nos encontrar como estamos presos na carcaça corpórea. É muito mais fácil a obsessão acontecer quando estamos encarnados e o outro desencarnado. É muito comum nas uniões mediúnicas, às vezes, aparecer um desafeto nosso, né? Dizendo que nos encontrou. Ele mexe e aparece. E são muitos. Né? Mas é uma oportunidade boa quando eles aparecem na mediúnica, né? Dizendo que fizemos mal a eles. Eles querem se vingar. Né? E muitas vezes, quando ele não consegue nos vingar e nós, eles vão para os nossos entes queridos, né? Para a nossa família, para os nossos afetos. Né? É isso que acontece às vezes. E é uma oportunidade para a reconciliação quando isso acontece. É o momento que a espiritualidade achou propícia para que a comunicação acontecesse e a gente está de ouvindo a narração daquele espírito que por muitos tempos, séculos, às vezes, o arrancou de nós. E nos encontrando, ele agora quer vingança. Mas a gente sabe que a espiritualidade, quando permitiu que eles se aproximassem desse momento, é porque já foi burilado o seu espírito, já foi amenizado as suas intenções. Ele estará próximo, bem próximo de aceitar a reconciliação. Está bem próximo. Eu nunca esqueço de uma reunião mediúnica que eu participei, aonde um espírito foi acolhido em nossa casa, né, e ficou hospedado na casa para receber tratamento. E passado meses, incorpora o pai. E o pai era um daqueles que estava lutando para fechar a nossa casa. Ele e a sua equipe estavam lutando para fechar a nossa casa. Ameaça, todos os anos tinha ameaça. E nessa ele veio agradecer. E a partir daquela data ele ia deixar a nossa casa em paz. Porque o filho recebeu ali o lenitivo, o amor, o carinho, para que pudesse ter o encontro com ele, com seu filho, que há muito tempo ele não via o seu filho. E assim, esse espírito deixou a casa em paz, em função do benefício que seu filho recebeu da espiritualidade que trabalha naquela casa.
Então, vejamos como a coisa funciona. Né? O sacrifício mais agradável a Deus, o nosso ser de inteligência suprema não precisa de sacrifício. Né? Ele só quer o bem de cada um de nós. Ele só quer a pureza de coração, a indulgência para com as ofensas alheias. Né? O amor mútuo entre nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que o Ser Supremo quer de cada um de nós. Amor. Amor. Né? E com isso, Jesus nos veio trazer esse caminho do amor para nós. Né? E que a gente comece a burilar os nossos julgamentos, porque todos nós somos juízes. Né? Nossos olhos é o órgão que mais capta a energia, os nossos olhos. Nossos olhos não escapam das coisas. Nada escapa da nossa visão. O ouvido ouve, né? Mas tem coisa que a gente não consegue ouvir pela distância, que não dá para ouvir uma conversa de 3 ou 4 amigos à distância de 100 metros, não dá para ouvi-lo. Mas a gente consegue enxergar eles a grande distância. Consegue enxergar as estrelas, né, o firmamento. Então a nossa visão é quem capta mais energia. Então, ele nos alerta que o nosso argueiro dos nossos olhos, né, primeiro é que tira o argueiro dos nossos olhos, antes de apontar a trave no olho do próximo. Porque é muito comum, seres humanos, às vezes, falar das coisas alheias. Coça a língua e começa falando. Na rodinha de amigos, na fofoca de amigos, como também a fofoca do mundo espiritual. O espírito também faz fofocas, né? Porque quem são os espíritos? A alma dos homens encarnados, desencarnados, né? Eles não são perfeitos, né? E daí eles também fofocam, né? Como nós fofocamos. Então, ele fala, tira o argueiro do teu olho para que você primeiro enxergue melhor a trave que está no olho do teu próximo. E eu tirando meu argueiro, eu vou ficar mais consciente. E vou evitar de falar da vida alheia. Né? Então, é uma máxima. Né? Hipócrita, tira o argueiro do teu olho para que tu enxergue melhor o olho do teu próximo e para de fazer julgamento erroneamente. Né? E ele fala, não julgueis. E a vida nós julgamos com os olhos. Né? É feio, é bonito. Né? Os olhos, julgamos com os olhos, não só com as palavras, não só com o pensamento, mas os olhos também julgam. Com os olhos nós aprendemos qualquer ofício vendo. Né? Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Né? À medida que eu julgo, essa mesma medida voltará contra mim. É a lei de causa e efeito. Reação e ação, ação e reação. Né? A energia vai e volta. Se vai energia boa, energia pura, energia de respeito, sincera, volta também para nós. Nós somos beneficiados com a emissão dos nossos pensamentos. Os pensamentos felizes e o pensamento feliz também vem para nós também. Captamos ele que retorna para nós. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não devemos julgar ninguém, porque o erro que nós apontamos para o outro, nós já cometemos eles no passado. Só que nós não lembramos. Principalmente quem não tem essa noção da dualidade das existências, que bate na tecla da unicidade da existência, da vida única só. Que é muito mais fácil a vida única só. Nasceu, cresceu, né? Se torna um homem de bem ou não, né? Aceita Jesus ou não,
né? Tem uma religião ou não. Né? É uma vida só. Pronto. Morreram. Dois caminhos, segundo as religiões, o céu e o inferno. Quem aceitou o Mestre como Salvador na sua vida, está no céu. Quem não salvou, vai perecer lá no fogo eterno, no suplício eterno. Né? Então, uma unicidade da existência. A pluralidade da existência, a coisa é mais difícil. Porque se uma existência só já é complicada, já é trabalhosa, né? Já é trabalhosa uma existência só. Né? A gente leva 9 meses na barriga da nossa mãe, depois leva mais quase um ano para andar, depois leva mais um ano para falar, até chegar na escola, até chegar a ter uma profissão, né? Aprender a ler. Depois, alguns assumem família, outros não. Né? Vai chegando a velhice, né? Vai chegando a idade de retornar. Então, é curta, mas é uma vida árdua, principalmente quem tem que lidar muito cedo para a sua sobrevivência. Sua, e depois quando constrói família, e tem que manter o pão na mesa. Tem que manter o vestuário, tem que manter a educação. Então, é um burilamento perfeito a existência. Se fosse uma só, era mais suave. Então, os crentes, por isso que os crentes não querem saber de nada de reencarnação. Porque uma vida só é mais fácil, pronto. Uma vida só, é só andar na linha direitinho e já está salvo, pronto. Para que complicar? Voltar mais vezes. Mas não tem como ser assim. O retorno é necessário. É preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Né? Renascer sempre tal a lei. Né? O espírito precisa burilar novamente a carne, para que ele aprenda a amar, para que ele aprenda a perdoar, para que ele aprenda a ter compaixão do outro, para que ele aprenda a ter misericórdia do outro. Né? Sentir o que o outro está sentindo e procurar auxiliar dentro das suas possibilidades. Né? E quando aquelas pessoas que iriam lapidar aquela mulher, que eu já li nesse instante sobre a obra de Amélia Rodrigues, né? E Jesus se viu ali, na hora certa. Ele estava ali presente para poupar a vida daquela senhora. Mestre Moisés fala que a mulher tem que ser apedrejada. E vós? Que dizeis? Ele começa a escrever no chão. Há quem diga, ele escrevia no chão algo ligado àquela multidão. Eles olhavam para o chão e pegava a sua pontinha. E cada um foi se retirando. Ficou ele só e a mulher. Cadê os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Não te condeno. Ele também não inocentou ela. Não te condeno. Mas vai e não peques mais. Aquela mulher, 10 anos depois, criou um lar, retiro, que acolhia todos que passavam por ali moribundos, com amor e carinho. E ao entardecer, ela contava as máximas de Jesus, os feitos de Jesus, evangelizava aquele povo, divulgava a boa nova do Mestre para aquelas pessoas que passavam por ali. Recuperava suas doenças e seguia seu caminho. Né? Eram itinerantes. Um outro que ficava ali para ajudá-lo. E por fim chega o seu ex, como eu li nesse instante, que foi atendido por ela. Não o reconheceu, mas ela reconheceu o seu ex-marido. Então vejamos que linda história ficou para a posteridade. Perdão das ofensas, indulgência para com todos. Todos nós somos carentes, precisamos de indulgência um do outro. E todos nós temos
as nossas carências, as nossas deficiências. Se temos virtude, também temos defeitos, em demasia, muito mais. Né? E a indulgência é para ser praticada um com os outros. Nós não temos outra opção, nós não temos outra saída a não ser indulgente para com as faltas alheias. E aí Amélia Rodrigues fala o seguinte: bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia novamente. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. Luz que se atira no nosso próprio caminho. Amor que se dilata pela trilha onde todos os seguem. A terra é um vulcão de ódios e o crime parece um gás letal que envenena ou enlouquece. Nossos dias, veja. Né? A guerra é a hidra cruenta, sempre presente. O homem sempre andou em guerra. Viver cada um para si é filosofia char de expansão fácil. Cada um para si, é lei de Muricy, cada um para si, cada macaco no seu galho. Né? No entanto, só a piedade redime o criminoso, assim como a reeducação o capacita para a vida. Né? Quando Joana, naquele encontro magistral com Jesus, né, se lastimando do seu marido, que era de força, ela queria que ele aceitasse os ensinamentos de Jesus. E ele, por sua vez, não queria que ela saísse mais, né, para assistir às suas prédicas. E ela vai desabafar com o mestre. Jesus escuta, ela termina a falar: Joana, ama teu marido do jeito que ele é. Um dia, quem sabe, ele vai me aceitar, mas ama ele. Ele não veio conviver com tu por acaso. Ama teu marido, como ele é. Você vê a orientação do mestre, né? Ela volta, ela pergunta: mestre, mas o pai não poderia fazer com que ele mudasse de ideia? Não. O pai educa. O pai não obriga, o pai educa. Um guerreiro sanguinário um dia volta para o pai por simples de derramar uma lágrima. A lágrima que ele derramar é sinal que ele ficou emotivo e alguma coisa tocou no seu coração. Aí ele passa a refletir no pai, um guerreiro sanguinário. Então ele fala assim: a educação capacita para a vida. A misericórdia é o antídoto do ódio. Voz da inteligência que dialoga e vence o instinto. O instinto. O instinto é a nossa arma de sobrevivência. O instinto. Né? A misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime, para a reabilitação do precito. O criminoso, geralmente, às vezes, nasce no reduto do crime, para que ele resista à tentação de tornar-se criminoso, para que ele seja reeducado. Seja reeducado. É um teste, uma prova. Perdão, que é ato de nobilitação, moeda de agradecimento intransferível. O perdão é intransferível.
para quem pode perdoar, é o que sofreu a ofensa. Então, o perdão dele é intransferível. Né? Misericórdia, que é amor, socorre e ajuda sem fastício. Alcançarão misericórdia. Né? Agora, muitas vezes, o algoz vai pedir o perdão da sua vítima. Né? Principalmente no mundo espiritual, quando às vezes acontece desenlace. Né? E muitas vezes a vítima não perdoa. Demora para perdoar. Né? O algoz fez a parte dele. Humildemente pediu perdão à sua vítima. Mas a vítima está ainda com ódio, com rancor. Né? Ainda não parou para pensar e acha que perdoar seria covardia, uma baixeza, né? Dar o braço a torcer. E aí resiste. Mas para dois adversários alcançar a plenitude da evolução, tem que ocorrer a reconciliação, o perdão. São asas, são a asa, a única asa da gente crescer. Porque quando a gente pede perdão, a gente se torna mais humilde. Combate o ego, combate o orgulho e o egoísmo. Erramos, me perdoe. Era outro tempo. Foi ignorância. Pronto. Se for perdoarmos, a gente ganha um amigo. Se não, a luta continua. Altera-se a expressão da verdade. Não se trata de uma tirania. A onda atinge o clímax e Jesus exclama com eloquente alegria. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então vejamos naquela tardecer que ele proclamou as bem-aventuranças, sutilmente dizendo que vocês terão outras vidas pela frente. Né? Onde o sofrimento atual vai vir alegria mais para frente. Vai vir uma vida menos sofrível, desde que vocês aceitem essa sem murmúrio, sem blasfêmia, sem rancor, sem querer descontar no outro a sua infelicidade, seu sofrimento. Persevera na fé, persevera no amor, persevera no bem, e mais para frente vocês vão ser felizes. Né? Vão ser felizes. E assim aquelas pessoas voltavam para seus lares, mais felizes, mais contentes, mais confiantes de dias melhores. Porque a energia que saía daquele ser, Jesus de Nazaré, envolvia a todos que estavam ali. Há quem diga que até os pássaros paravam de cantar, de fazer barulho. Parece que ele reconhecia aquele ser, o seu Criador. O vento amenizava o silêncio e o mestre proferiu as suas prédicas das bem-aventuranças. Quando Mahatma Gandhi foi fazer advocacia na Inglaterra, que a Índia ficou muito tempo sendo colônia da Inglaterra. A Índia, acho que foi colônia de diversos povos da terra, a Índia. O último foi a Inglaterra. Ele foi fazer advocacia lá. E foi muito discriminado. Porque o indiano tem uma cor assim meio amorenada, Cabo Verde, né? É negro. Né? E aí ele comprou uma passagem de trem da primeira classe. Ele foi obrigado a sair da primeira classe.
aos troncos e barrancos, ir lá para uma classe bem inferior. E lá na Inglaterra, ele teve contato com o Novo Testamento, a Bíblia, deram a Bíblia a ele de presente. E ele ficou extasiado com as bem-aventuranças de Jesus. As bênçãos de Jesus, ele ficou extasiado. Já estamos a dizer assim, mas toda a humanidade, todas as escrituras da terra fossem queimadas, e só sobrevivesse as bem-aventuranças de Jesus, nada teria perdido. Era suficiente para todos os continentes ser felizes. A bem-aventurança do Mestre. Aí vem a pergunta: é permitido repreender os outros? Observar as imperfeições de outrem? Divulgar o mal alheio? É lícito fazer isso? Que às vezes fazemos. Muitas vezes nós não nos vigiamos. Apesar que a doutrina nos adverte, a doutrina ela faz com que a gente burile mais os nossos pensamentos, burile mais as nossas críticas. A gente passa a ser mais moderado nas nossas críticas. Não sei se seja uma crítica construtiva. Ela vai nos reeducando. Mas não por isso, muitas vezes, a gente também cai. A gente também termina fazendo julgamentos ilícitos. E, de repente, a ficha cai. Puxa, como é que eu estou fazendo isso? Cadê a minha indulgência? Que está apontando as imperfeições alheias. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Principalmente quando a gente está em meio a outras pessoas que não comungam com a gente as mesmas doutrinas, a mesma crença, o mesmo pensamento. Né? E às vezes surge certo assunto que, por infelicidade, às vezes, minha ou de outra pessoa, a gente dá uma opinião que não é muito feliz, em função do conhecimento que a doutrina nos traz. A pessoa dá um branco na hora. Né? E pensa que não, já foi. Mas a gente, na hora que sai, a ficha cai momentaneamente, porque está na nossa consciência a lei divina. Né? Está na nossa consciência. Quando a gente transide ela, a gente vem à tona. A questão 625 parece, não me engano. Então, não é permitido repreender os outros? Desde que seja para o bem. Se essa pessoa está fazendo algo e só a ele é prejudicial, nós não temos como repreender. Se só a ele é prejudicial. Né? A não ser que seja um filho nosso, é diferente. Se é filho nosso, né, e está indo pelo um caminho de vícios, que a gente sabe que vai ser uma tragédia lá para frente, a gente chega junto, orienta. Como orienta desde pequeno. Mas nem sempre os filhos seguem os conselhos dos pais, às vezes ouve os alheios e não leva em conta a orientação dos pais. Mas se é uma pessoa estranha, não tem como a gente repreender a pessoa por fumar, por beber. É outro vício qualquer. Não tem nada a ver com o vício do outro. Né? Então a gente não é permitido
A gente repreender os outros por ter seus vícios. Né? Observar as imperfeições de outro, a mesma coisa. Né? Se a perfeição dele é só traz infelicidade para ele, não prejudica a outra pessoa, ficamos na nossa. Divulgar o mal alheio. Isso é muito comum. Não conhece ele, não, ele é assim, assim, assado. Não vale um fígado podre. É muito comum a gente ouvir esse parecer. É filho de fulano de tal. Tal pai, tal filho. Por infelicidade, às vezes, o pai também tem aquele mesmo vício do filho. Furtar, por exemplo. O pai furta, o filho furta. O pai também furta, tal pai, tal filho. Mas nem sempre encaixa. Às vezes o pai é um homem de bem e, por infelicidade, quer um espírito no seu lar para que ele possa ajudar. Muitas vezes esse espírito não tem nenhum vínculo com ele, em existência do passado, mas vai para ali para ver se acha um freio, uma nova educação. Mas às vezes o pai é até severo. O pai é até severo. Né? Violento. E aquele espírito veio parar no meio daquele pai. A espiritualidade sabia que aquele pai é violento na sua educação. Mas aquele espírito veio parar ali, naquele meio, né? Com aquele pai, disciplinador. Algo tem de interessante nisso aí. Na minha infância, eu tinha um vizinho que ele não jogava bola com a gente. Que o pai não deixava. Ele não jogava. Não brincava com a gente das nossas picuas. Ele ficava na portinha. Quando o pai apontava lá longe, ele pulou para dentro de casa. E quando o pai pegava, dava dó. Do lado de casa, eu escutava os gritos. Para dizer, um pai violento. Um pai violento. Então, divulgar o mal alheio não cabe. Agora, se esse mal prejudica uma comunidade, aí sim, esse mal tem que ser revelado. Tem que chamar essa pessoa no eixo para que ele pare. Né? É um mal que está provocando mal-estar, distúrbio, destruição na comunidade. É um mal que está afetando outras pessoas, outras famílias. Aí convém a gente intervir em prol do todo, em prol da comunidade, da maioria. É melhor que ele sofra a pena que ele está merecendo de que a comunidade sofrer pelos seus atos desativos. Aí é lícito a intervenção. É lícito repreender a imperfeição desse ser, porque está sendo prejudicial à convivência da comunidade. E de vez em quando a gente vê fatos como esse. Né? Fatos como esse de pessoas que abusam de certas coisas e levam a infelicidade a alguns lares, né? Alguns lares. Então, meus irmãos, as bem-aventuranças nos fala das nossas vidas sucessivas mais para frente. Porque se eu sofro hoje, ele diz que bem-aventurados que sofrem, que serão consolados, né? Se eu não vou ser consolado em termos do meu sofrimento ser abrandado nessa existência, só tem que ser em outra. Eu vou estar numa vida corpórea com mais saúde, mais bem-estar, né? Mais feliz, né? Uma vida menos sofrível do que a vida atual.
Então Jesus sutilmente anuncia ali a lei da reencarnação, a lei das vidas sucessivas para a Terra. Uma coisa que já existia, mas o mundo onde ele estava, naquela população do povo hebreu, desconhecia essa vivência. Eles tinham apenas, achava que isso acontecia, mas não sabia explicar como, né? Não sabia explicar como. A tal ponto do doutor da lei perguntar a Jesus como era possível renascer de novo, né? O Nicodemos, que era um doutor da lei, né? E Jesus explica para ele que era preciso nascer da água e do Espírito. Precisava a criança viver ali na placenta da mãe, no meio aquoso, né? E está um espírito ligado àquela criança. Mas ele não entende. Ele sai meio cabisbaixo. E aí João fala, mestre, na manhã, à beira do lago, do nascer de novo, a multidão. Ele fala, verde, verde. Se um doutor dali saiu daqui sem entender o nascer de novo, quanto mais a multidão, os pescadores, agricultores, o povo em geral, ficará para mais tarde, quando eu rogarei o Pai, ele enviará um outro Consolador prometido. Que estamos nós vivenciando o ensinamento desse Consolador prometido. Doutrina dos Espíritos, que veio coroar no final do século XIX, através do professor Hipólito Denizarte, codificador da doutrina, missionário. E só agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Kardec, agradecer a vocês pela oportunidade desse bate-papo, reflexão, misericórdia com todos, indulgência para com todos, porque todos nós também precisamos de indulgências alheias. Muita paz e Jesus conosco. Ok, boa noite a todos que entraram depois para ouvir a explanação do nosso irmão Evaristo, com um tema que é bastante peculiar e muito palpitante, que é Bem-aventurados misericordiosos. Interessante de passar a palavra para a sala, o Evaristo. Esse é um assunto, principalmente da mulher adúltera, que tem várias nuances. E eu creio que uma dessas, a situação era para pegar Jesus, o alvo era ele. O problema não era ela, o alvo era ele. E aí a gente vê como o Evaristo fez seu por favor, meu irmão. Microfonia. Muito obrigado. A gente percebe que os mansos e os pacíficos sabem solucionar problemas que parecem difíceis. E quando ele ficou naquela turba de desequilibrado, que podemos dizer assim, a ideia central era condenar Jesus. E quando Jesus passa para analisar, porque ele já compreendia as vicissitudes da vida, ele sabe o que é uma traição e faz parte da vicissitude. Nós, seres humanos, ainda somos falíveis. Então, se ele condenasse a mulher a ser lapidada, ele não confirmaria a misericórdia, o amor que ele trouxe. E se ele não condenasse a mulher, ele estaria desrespeitando a lei de Moisés. Faz parte da lei de lapidação. Aí eu digo, volto de novo, você vê como é que tá os pacíficos e os mansos sabem resolver problemas. Eu acho que qualquer um de nós naquela situação não saberia nem como fazer. Por quê? Aí a gente vem dentro do estoicismo, onde ele diz que não controlamos as ações de outras pessoas,
né? Mas controlamos nossas próprias ações. E é apenas isso que importa. Então, o que importa foi o que Jesus fez, controlou as suas emoções, deixou a turba se acalmar, e aí lança essa sentença: tire a pedra aquele que estivesse em pecado. Isso é uma lição que a gente precisa todas as vezes refletir quando tiver em situações parecidas de acusação a A ou a B, e a gente ter o equilíbrio necessário. E eu acho que nessa lição da mulher, que serve para nós, eu creio, que é a lição da aceitação do perdão. E muitos de nós não aceitamos o perdão. A segunda lição é reconhecer que estamos errados e nos arrependermos desse erro. E a terceira lição, como Jesus disse, você falou muito bem na sua palavra: vais e não peques mais. E a terceira lição é a terceira lição da mudança. E essa mulher compreendeu a lição e creio que fez todas as três e seguiu em frente. Então, belíssima, aliás, o evangelho todo é belo, né? Belíssima lição dessa noite de hoje. Então, com essa participação, Evaristo, que você fez para nós, relembrando essa lição, que foi para a sala, eu abro agora o espaço para quem quiser fazer pergunta, alguma colocação. Vamos aproveitar que o irmão Evaristo está aqui presente e pode solucionar algumas dúvidas que eu sei que a gente ainda tem. Então está aberto aí quem quiser participar. O momento é agora, viu? Não deixe para depois. Não vamos perder a oportunidade, não. Se perder a mão, a mãozinha. Quero ver a mãozinha aí. Quem é o primeiro? Eliana. Eu já ia dizer que quem suspender a mão primeiro vai ganhar um evangelho, mas a Eliana suspendeu logo, não esperou. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar pela sua linda explanação, bem clara, objetiva, e dizer que é muito gratificante a gente ter essa oportunidade de aprender, e aprender com quem sabe, aprender com os universitários. Então, Evaristo, eu gostaria, na tua visão, de que forma a misericórdia está ligada ao amor e à caridade? Essa é a minha pergunta. Evaristo, está fechado seu microfone, meu nobre. A misericórdia, né, é o amor vivenciado nas nossas ações. Né? A compaixão para com o outro, né, o próximo, né, em forma de respeito, em forma de auxílio, né, em forma de fraternidade para com o outro, né, sabendo que todos nós carecemos também de compaixão do outro. Né. É o amor. Misericórdia é o amor em ação do ser humano. O ser humano misericordioso, ele é um ser que extrapola, às vezes, a nossa compreensão, o nosso entendimento. Né. Há pessoas que passou pela terra que deixou exemplo de misericórdia para com todos nós. Né. Aí não vou apontar, porque são várias pessoas que deixaram, né, esse exemplo de amor e misericórdia para com o próximo. Né. Então, misericórdia para mim é amor em ação, é caridade. Né.
para com o outro, sem discriminação, né? Sem preconceito, sem perguntar que religião exerce, que partido vota, né? Sem nada, simplesmente age, simplesmente flui a ação benéfica de amor para com as pessoas. Esse é o meu ponto de vista sobre a misericórdia em relação à caridade e o amor. Obrigada. Mais alguém? Fique à vontade. Aproveitando a oportunidade, misericórdia e piedade tem diferença? Ou é igual? Piedade. Piedade. Eu não sei se é a mesma coisa, não. Mas as duas são virtudes em nós. Você tem piedade da pessoa, né? Pela penúria que às vezes ela está levando, né? E tenta ajudar de qualquer maneira, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, né? Ou sensibiliza de como tirar aquela pessoa daquela situação. Você tem piedade dela, né? A misericórdia também adentra nesse caminho, né? São duas palavras que às vezes fica até difícil da gente separar uma da outra, né? Mas eu tenho para mim que a misericórdia, ela talvez seja um pouco mais abrangente. Né? Mais abrangente, nos envolve mais. Né? Porque piedade, às vezes, não é ter pena da pessoa. Né? Não é ter pena da pessoa. É sentir que aquela pessoa está passando momentos difíceis, né, dali, e a gente ter como fazer alguma coisa de auxílio, né? Para reerguer aquela pessoa. Né? Ter piedade, tem piedade, 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 piedade. Muitas vezes a pessoa está devendo a um outro e pede piedade. Tenha piedade de mim, me dê mais um tempo, me dê mais um prazo. Né? É um grito de socorro às vezes. Né? Alguém aí pode complementar? Evaristo, no dicionário, piedade é compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração e misericórdia. Misericórdia, então está ligado mesmo. Né? São semelhantes, tem lógica. Tem lógica. Disse, pode falar, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Eu acho que misericórdia e piedade, eu acho que eles têm o mesmo peso, eu acho que sim. Porque às vezes a gente vê uma situação, até assim que não é coisa grave, a gente fala, misericórdia, né? É engraçado que a gente não fala piedade, né? É uma palavra que quase a gente não usa, pelo menos eu quase não uso piedade. Agora, misericórdia eu uso quase todo dia, viu, gente? Misericórdia em assuntos, e às vezes falar alguma coisa, você fala, nossa, misericórdia, né? Mas eu sempre falo isso, né? Essas palestras, teoria, é muito lindo, se a gente pudesse fazer. E outro dia eu estava vendo uma palestra, não me lembro o palestrante, e ele estava falando que no plano espiritual, disse que o que tem lá de espírita arrependido, porque ele sabia a palavra, porque ele sabia, ele falava das virtudes, até ele fazia, e algumas ele não fazia. Então, eu achei interessante, né, que nós, espíritas, nós sabemos, né, por exemplo, assim, o valor do perdão, né, mas como a gente vai, eu não sei, eu falo por mim, gente, eu não tenho esse em mim, perdoar uma pessoa que feriu uma pessoa que eu amo, a pessoa pede perdão, eu perdoo, não perdoo, não, por enquanto não, né, então eu fico pensando assim, teoria é uma coisa, fazer é diferente da fala, né? E eu achei interessante que nós espíritas, a gente tem, né? A gente sabe,
né? A gente vê o perdão, a gente vê a misericórdia, né? Só que a gente, às vezes, faz. E às vezes faz mais ou menos. E às vezes não faz. Então, gente, é uma coisa que nós devemos pensar. Eu, particularmente, eu pensei, meu Deus do céu, se eu desencarnasse hoje, como é que eu seria? Que a gente, eu, apesar de conhecer o Espiritismo há pouco tempo, eu já sei muitas coisas, né? Agora precisa ver se eu coloco em prática, né? Então, eu acho que é um caso, assim, para a gente pensar, a gente realmente melhorar, né, para a gente mesmo, trabalhar o que nós escutamos nas palestras, o que nós lemos, o que... E eu acredito que o caminho é esse, né? Agora, muitas vezes, o caminho é um caminho de palavras, né? Um caminho que às vezes não tem nada a ver com o nosso dia a dia. E é isso, gente, é só um comentário. Mais alguém? Estamos chegando ao final. Aproveite. Nós espíritas precisamos explorar o conhecimento, gente. Às vezes a gente pode ser detentor desse conhecimento, mas o que está nos ouvindo não é. E aí a gente precisa estar trocando informações, porque no momento uma palavra é uma palavra que às vezes a gente só pode até, como disse, falou aí, a gente não vivenciar, mas a gente pode estar inspirado no momento da fala, e aquela inspiração é trazida para nossos ouvidos, para que a gente transmita aquele que precisa. Que às vezes não é para a gente talvez não vivencie isso. Mas o perdão, principalmente, é uma lição que serve para todos, a partir do momento que houver uma conscientização. Então, eu só vou perdoar se eu estiver no nível de perdão. Eu não vou forçar para ser hipócrita, como ela colocou bem. Ainda não está no nível de consciência para perdoar. É uma necessidade, é uma virtude nobre, ótimo. Mas ainda não estamos na condição de perdoar. Não é por isso que nós vamos sofrer as amarguras agora, porque vamos receber um ressignificado através da reencarnação, como foi dito muito bem, expressado pelo irmão Evaristo. Então, como oportunidade, a gente vai clarear no mundo da erraticidade, nesse intervalo, e ver, fazer um balanço existencial, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia fazer e não fiz. Na próxima eu volto e faço ou não faço, porque a eternidade não tem tempo mensurado. O que precisamos é progredir sempre. Então, se não for hoje, será daqui a 1000 anos. Se não for daqui a 1000 anos, será mais outro 1000. Contanto que chegaremos ao pedestal do primeiro lugar. É essa conscientização que a doutrina espírita nos coloca. Já tem gente aí no grupo que é avançado mais do que nós dois. E consegue perdoar, consegue ser misericordioso, consegue ter compaixão. Ótimo. Então, quando a gente se expressa, quando a gente contribui, a gente é inspirado, principalmente o expositor. Ele pode não vivenciar isso, tudo bem, mas ele é inspirado naquele momento, porque a espiritualidade sabe que naquele grupo alguém precisa ouvir aquilo. E aí a pessoa se toca. Diz assim, olha rapaz, a palestra foi para mim. Quantas vezes a gente vê essa, olha, a palestra de Evaristo hoje foi para mim. Eu não quero saber se Evaristo vivencia isso, não. Eu quero saber que ele transmitiu uma palavra e essa palavra houve uma força que me impulsionou. E o que Jesus disse, vais e não peques mais. Então, uma palavra que o expositor, uma palavra que cada um de nós na sala transmite, a gente vai analisar e vai dizer assim, olha, Genô, vai e não peques mais. Então, a gente já dá uma guinada na vida da gente de mudança. Eu não farei mais aquilo, porque Evaristo não me conhece. Está aqui online, virtual. Disse uma coisa que tocou meu coração. Isso chama-se sabedoria. Isso chama-se iluminação.
É isso que a gente precisa, gente. Estar no grupo de estudo, participando sem medo de errar. Ivânia, parece que foi Ivânia que levantou a mão, foi? Que eu vi ligeiramente, saiu. Já saiu, Ivânia? Então, gente, vamos participar, né? Então, mais alguém não quer? Então, vou passar a palavra para Evaristo, para que ele faça as considerações dele finais. Agradecer a ele mais uma vez a sua presença, sempre solícito estar conosco, transmitir a mensagem do Evangelho para todos nós que precisamos sempre ouvindo, compreendemos talvez melhor do que lendo. Então, Evaristo, nós agradecemos a sua presença, o seu conteúdo, o seu ensinamento na noite de hoje, e volte sempre. E todos os irmãos daqui da sala, tenho certeza que ficaram muito lisonjeados com o que ouviu hoje. Então, meu irmão, sinta-se abraçado, um prazer em revê-lo, como eu disse antes, que Deus te abençoe e ilumine sempre. E depois, para ouvir a sua palavra final com a prece. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Quem agradece é eu, a todos vocês, pela atenção, pelo carinho, né? É uma oportunidade que nós temos sempre de nos rever, com mais um bate-papo, mais uma reflexão, né? Agradeço pela sua complementação, de alguns pontos que eu não falei, você acentuou bem, e nem sempre, às vezes, a gente lembra tudo, alguma coisa escapa sem que a gente passa despercebido, mas é um aprendizado, né? O palestrante que faz a palestra, que vai atrás dos conteúdos, né, passa para frente, e a vida é assim mesmo, é transferência, um aprendendo um com o outro, e a gente se completa. Todos nós somos aprendizes, né? E estudar é bom, e a doutrina tem um amplo campo para que isso aconteça em nós e em nossas vidas. Só tenho a agradecer a todos vocês, uma boa noite para todos, um abraço para todo mundo, né? E até a próxima. Até a próxima, que com certeza o Senhor vai permitir que isso aconteça. Muita paz. A sua prece final, meu irmão, por gentileza. Obrigado. Vamos elevar nossos pensamentos aos nossos bons amigos espirituais que estão conosco, ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos ter uma boa noite de sono repousante. Que o trabalho continue na espiritualidade com cada um de nós, né? E agradecer a Jesus pela vida, pelo seu Evangelho, que nos liberta, nos esclarece, nos enche de esperança de dias melhores. Agradecer a tudo que está ao nosso redor, agradecer a natureza, que nos dá alimentação, agradecer a chuva, que nos traz alimentos, nos traz saúde, nos traz alegria. E assim mexe com tua prece que tu nos ensinaste há 2000 anos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder agora para sempre. Muita paz para todos nós encarnados e para todos desencarnados que estão conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos intuindo nessa caminhada evolutiva. Muita paz. Muita